Fala pessoal, bem-vindos à Escala Richter. Meu nome é Rafael. Eu já vou apresentar para vocês algumas dúvidas que vários alunos tiveram durante o tempo que eu dei esse curso e que eu vejo até alguns colegas economistas cometendo. Primeiro, vamos lembrar o que é o PIB pela ótica da despesa, que acaba sendo a definição que a gente mais usa quando a gente resolve algum tipo de questão e acaba sendo algo que quase todos os economistas têm na cabeça quando eles pensam em PIB. O PIB, ele vai ser uma medida que junta diversos agregados. Ele é definido por meio desses agregados. Então a gente vai ter o consumo, o investimento, os gastos do governo, as exportações e as importações. O ponto que é relevante é o seguinte: PIB é uma medida de produção doméstica. Então, se a produção ela é de outro país, não faz sentido incluir ela no PIB. Por essa razão, a gente tem que tirar as importações desse cálculo. Por que a gente tira elas? E por que elas não estão naturalmente fora dessa nossa medida? Quando a gente está medindo essas outras variáveis aqui, muitas vezes existem dados de importação embutidos dentro delas. Por exemplo, o mais fácil de ver isso é no consumo. Você pede alguma coisa do exterior, por exemplo. Então você tem algum consumo que está sendo um importado, e daí nessas estatísticas de consumo vai estar ali essa importação no meio. Então a gente tira o valor dessa importação ao invés de tentar encontrar dentro dos dados de consumo cada tipo de importação. Isso dá muito menos trabalho na hora de compilar os dados e acaba fazendo mais sentido. Depois dessa introdução bem rápida, vamos tentar falar um pouquinho sobre causalidade nas identidades contábeis, que é uma coisa que gera muita dúvida nas pessoas. Então, aqui a gente tem o PIB pela lógica da despesa. Ele vai ser definido dessa forma, como a gente colocou ali em cima. Imagina, por exemplo, que você tem um aumento nas importações. Muitas pessoas elas falariam muito rápido: olha, esse aumento em importações só pode resultar numa queda do PIB, porque importações têm um sinal negativo aqui. Então, é uma equação, é óbvio que isso poderia acontecer. Mas na verdade verdadeira não é tão simples você olhar o sinal desses dados aqui e dizer que vai ter um impacto positivo ou negativo no PIB. Uma forma de ver isso, uma boa forma na verdade, é tentar mudar essa equação para essa forma aqui. Você tem que o investimento ele vai ser o PIB menos o consumo, menos os gastos do governo, menos as exportações, mais as importações. Agora imagina que eu te digo assim: as exportações aumentaram, o seu investimento cai, ou as importações aumentaram, o seu investimento sobe. É um pouco mais difícil de você dizer esse tipo de coisa, e as pessoas vão se sentir muito menos confortáveis em afirmar isso, mesmo a gente estando falando da mesma equação, só colocada de uma forma diferente. A verdade é que para a gente estabelecer causalidade entre as identidades contábeis, a gente precisa de algum tipo de teoria econômica que vincule essas variáveis de alguma forma. A gente precisa saber como as variáveis elas estão relacionadas para falar como que esse aumento vai se dar. Agora eu queria entrar no debate sobre PIB privado e PIB público que surgiu há um tempo atrás. E nele, indiretamente, estava sendo colocado que os gastos do governo não deveriam ser PIB. Eu queria dizer por que eles são PIB e por que não faz sentido não ser. Na verdade, olha o seguinte: esse daqui é o PIB pela ótica da despesa. Ainda existe o PIB pela ótica do produto. E a gente sabe que as óticas do PIB elas são sempre equivalentes. O PIB pela ótica do produto ele pode ser visto da seguinte forma: ele é a soma dos valores adicionados da economia, ou seja, a cada etapa de produção, essa etapa adiciona valor. Se eu somar esse valor adicionado em todas as etapas de todos os setores, eu chego no PIB da minha economia. Isso daqui é equivalente ao quê? É equivalente ao pegar o valor de absolutamente tudo que foi produzido na nossa economia e tirar o que foi usado como consumo intermediário na nossa economia. Isso daqui ele resulta no que costuma ser uma forma mais corriqueira de se falar do PIB pela lógica da produção, que é o valor dos bens e serviços finais produzidos na economia. Ele é final porque ele não é consumo intermediário, basicamente. Ele chegou no destino final dele. Uma forma de mencionar isso. Imagina que
a gente não considera mais o gasto do governo como PIB. Então a gente vai estar falando que sempre que o governo gastar, isso não vai estar sendo incluso no nosso PIB. O que aconteceria nesse caso? Imagina que o governo ele compra diversas TVs. TVs para colocar no ministério, TV para colocar numa universidade, por várias razões. Então o governo ele comprou, por exemplo, 50 TVs. Quem produziu essa TV foi uma empresa. E essa empresa que produziu essa TV, ela de fato adicionou valor na nossa economia. Então, quando ela pegou todos os insumos dela e produziu a TV efetivamente, isso daqui vai estar incluso na nossa soma dos valores adicionados. Então, o nosso PIB ele vai estar aqui na nossa ótica do produto e isso daqui vai estar incluso no nosso cálculo do PIB, certo? Só que o que acontece? Como o governo consumiu essas 50 TVs, na nossa hipótese, o gasto do governo não é PIB. Então, o valor equivalente a essas 50 TVs não está incluso no nosso PIB pela ótica da despesa. E o que acontece? O que acontece é que a nossa despesa e o nosso produto, agora eles são diferentes. Ou seja, isso não faz sentido fazer um cálculo dessa forma. Qual que é uma questão relevante aqui? O ponto que a gente quer levantar é que se algo foi produzido, ele tem que ser alocado de alguma forma. Não tem diferença se um privado compra 50 TVs ou se o governo compra 50 TVs. O ponto é que as 50 TVs foram produzidas, então elas têm que ser alocadas de alguma forma. Por isso que o gasto do governo tem que estar incluso dentro do cálculo do PIB. Eu queria falar rapidamente sobre uma questão que foi levantada nos Estados Unidos de que uma balança comercial desfavorável, ou seja, importações excessivas, elas poderiam causar uma redução no PIB. A gente já viu que essa relação causal ela não está incluída nas identidades contábeis, mas eu queria dar um ponto de vista bem contábil sobre o que acontece quando a gente tem importações. Imagina que o país ele tem 900 de consumo interno, ou seja, as pessoas consomem 900 de produção que foi feita internamente e consomem 100 de importação. Quando a gente for juntar os dados de consumo, a gente vai chegar à conclusão que o consumo do país foi de 1.000. Mas esses 100 aqui, eles foram uma produção feita em outro país. Eles não são produção interna. Por essa razão, a gente tem que descontar no valor das importações esses 100. Dessa forma, o nosso valor final do PIB ele vai ser de 900. É 900 mais 100 menos 100. Esse daqui é o valor do nosso PIB. O que foi aumentado de importação, aumentado entre aspas, ele é anulado contabilmente pelo que está aqui em consumo. Na verdade, a gente usa as importações dentro dessa equação exatamente para anular a importação que pode estar dentro dessas outras variáveis. Esse que é o ponto de incluir isso. Uma outra dúvida que as pessoas com alguma frequência têm é quando a gente usa o termo variável líquida. Olha, uma das formas de usar é quando a gente tem uma variável como a renda líquida enviada ao exterior. A renda líquida enviada ao exterior é o confronto entre uma saída e uma entrada. Então a gente tem uma saída, que é a renda enviada ao exterior, e a gente tem uma entrada, que é a renda recebida do exterior. O confronto entre essas duas variáveis, ele vai ser o líquido, ele vai ser o resultado entre essas duas coisas. Uma outra variável que tem esse mesmo comportamento são as transferências unilaterais. Então sempre vai ter uma saída, sempre vai ter uma entrada. E o líquido disso vai estar aqui. A gente não deixa explícito o líquido só por conveniência. Poderia ser transferências líquidas enviadas ao exterior ou recebidas do exterior. Além disso, a gente também tem a renda líquida do governo e ela vai ter uma outra interpretação que é a seguinte. Existem saídas da renda do governo que elas não vão estar relacionadas aos gastos do governo, ao que a gente chama de G. Essas aqui são outras coisas, outros tipos de política no geral. Então, a gente já tira da renda líquida do governo essas coisas para poder ser bastante explícito quando a gente for calcular a poupança do governo. A poupança do governo, se vocês forem lembrar,
vai ser a renda líquida do governo menos G. Essa renda líquida do governo é o que a gente diz que está disponível para o governo gastar efetivamente com G. Ou seja, para pagar funcionário, para pagar material do escritório, essas coisas assim. Então, a gente tira essas variáveis só por clareza. Não precisava ser assim. A gente poderia definir de uma outra forma. Só que essa é a forma que a gente acha mais adequada na hora de definir. Uma outra situação, e que ela vai ser mais explorada em outros vídeos, é que muitas vezes a gente tem uma variável que ela é bruta, como o PIB, e a gente tira as depreciações dela. Ou seja, existem saídas do PIB, por exemplo, que é, por exemplo, uma estrada que está cada vez pior, ela está esburacando, coisas assim. Existe uma depreciação vinculada a ela. E essa depreciação, ela de certa forma é um fluxo. Quando a gente tira essa depreciação, a gente chega numa variável que a gente diz que ela é líquida. Ou seja, a gente está retirando da variável, assim como a gente fez nos outros, alguma coisa que a gente quer como uma forma de limpeza da variável. Por fim, eu queria falar um pouco sobre variáveis fluxo e variáveis estoque. E para falar disso, é melhor dar um exemplo para mostrar para vocês. Imagina que tem uma pessoa levando caixas para um galpão. Esse aqui é o galpão. Ela vai levando caixas para cá. E essas caixas elas vão empilhando, certo? Quando a gente fala de uma variável fluxo, a gente vai estar falando exatamente das caixas que estão entrando aqui. Ou das caixas que estão saindo daqui. Se a gente tem caixa entrando e caixa saindo, isso aqui poderia ser até uma variável líquida, como a gente falou lá em cima. Só que também existe uma outra coisa relevante. A gente pode se perguntar quantas caixas tem aqui dentro desse galpão. Quando a gente pergunta quantas caixas tem, a gente está falando de uma variável que ela é essencialmente um estoque. Qual que é a grande diferença quando a gente está falando desse tipo de variável aqui? Quando a gente fala de uma variável fluxo, só faz sentido se perguntar sobre uma variável fluxo quando a gente está pensando num período fixo de tempo. Ou seja, quantas caixas entraram e saíram na última hora? Ou quantas caixas entraram e saíram durante o ano inteiro? Esse é o tipo de variável fluxo. E a gente tem várias variáveis que são assim na nossa economia. Por exemplo, o PIB é assim, o consumo é assim, o investimento é assim, são todas variáveis fluxo. Por outro lado, a gente tem variável do tipo estoque, em que só faz sentido se perguntar sobre uma variável estoque em um determinado momento. Ou seja, quantas caixas a gente tinha no estoque ontem? Quantas caixas a gente tem no estoque agora? Essas são as perguntas relevantes quando a gente está pensando numa variável estoque. Por exemplo, a taxa de câmbio é uma variável estoque. Por quê? A gente se pergunta, qual que é o câmbio agora? Qual foi o câmbio ontem? Como fechou a cotação do dólar uma semana atrás? Essas variáveis são estoque. No geral, nas contas nacionais, a gente vai estar lidando, na maioria das vezes, com variáveis fluxo. Esse é o recado que eu queria dar para vocês hoje. Muito obrigado por assistir. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam no canal. E eu espero vocês para a próxima. Um abraço.